Fala galera, boa noite. Que alegria estar aqui, já com esse tema, né, tão especial, Crie Riqueza. Vim a esse lugar, Orlando é uma cidade muito especial para mim, e acredito que as maiores riquezas que eu tenho nessa cidade realmente são pessoas, e voltar aqui e encontrar amigos tão queridos, tão especiais para mim, realmente é muito especial. Queria agradecer ao pastor André pelo convite. Primeiro, parabéns pela série, né? Realmente uma série muito especial, grande Samuquinha que fica enchendo, né? Vamos fazer. Então, Samuca é uma grande bênção porque é um cara proativo para o Senhor, não é aquele que fala assim, vamos fazer e deixa as coisas rolarem, vamos ver se acontece. Pelo contrário, ele vamos fazer e amanhã ele já está com a ideia, já está com o dia. E esse é o Samuquinha, grande bênção. Então, claro, vocês podem se assentar. Agora peguem a Bíblia e fiquem de pé. Bom, galera, que demais. É sempre, para mim, é uma grande alegria poder falar das coisas de Deus. E estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse tema. Quando o André me ligou e falou, olha, a gente está fazendo uma série de palestras na igreja, e a gente queria convidar algumas pessoas para falarem. Você é um dos nomes que a gente gostaria, ver se encaixa alguma dessas datas. E aí, o dia 13 certinho, cheguei ontem aqui, fico 3 dias só em Orlando, a gente tem uma outra viagem. Então, a data perfeita, o dia perfeito, eu falei, realmente acho que é um sinal de Deus aí para eu estar, mais uma vez, falando das bênçãos e das maravilhas de Deus que Ele tem feito na minha vida. Demais. Bom, galera, eu queria começar lendo um texto de Isaías, versículo 11, capítulo 1. Eu não sei se consegue colocar aqui. Meu irmão Rodrigo está lá comandando. Somos um time, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então vamos lá, o texto é assim, ó. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Amém? Então, esse é um texto muito especial para mim. E é em cima dele que eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida e fez, além desse tema de criar riquezas. Mas antes disso, eu gostaria que a gente orasse, pedir para vocês baixarem a cabeça de vocês e fazer uma oração rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, queria te agradecer por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui louvando, bendizendo o Teu nome. Que não seja, Senhor, eu aqui, mas o Teu Santo Espírito, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, mais uma vez, para levar a Tua palavra, para alcançar os corações, e que da minha boca saia, Senhor, aquilo que é da Tua vontade, da Tua graça, do Teu amor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o que eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite é um pequeno processo de criar riqueza. Quando o André falou isso, me convidou com esse tema, eu falei, deixa eu pegar aqui como que eu fui criando riquezas e o que realmente tem valor na minha vida. E fui colocando as coisas em ordem, fui colocando alguns testemunhos da minha vida em ordem. Então, mais uma vez, obrigado, porque isso faz a gente, estudar, ter uma reflexão. E para mim foi muito legal esse tema, porque além de eu estudar e ver realmente aquilo que Deus já fez na minha vida, vai entrando outras coisas. Então vai só gerando mais e mais conhecimento de Deus na minha vida. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu queria começar com esse tema. Então, esse processo para gerar riqueza na minha vida, são 3 etapas. A primeira, conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus, em primeiro lugar. E como que a gente consegue conhecimento? Conhecimento nada mais é do que investir tempo. A gente investe tempo todos os dias em alguma coisa. A grande maioria das vezes é coisas que são nossas prioridades. Muitas vezes a gente sabe o que é e muitas vezes a gente acha que sabe o que é. Então, o primeiro conhecimento que eu tive que ter na minha vida é de Deus. Eu gosto de falar que dos brasileiros, eu sou um dos mais brasileiros, porque eu nasci na capital no dia do descobrimento. Eu nasci
Nasci no dia 22 de abril, em Brasília. E meus pais cristãos sempre me educaram, né, com os valores cristãos, com os princípios bíblicos. Só que aos poucos eu tive que ter as minhas próprias experiências com Deus e tive que ir crescendo espiritualmente e tendo esse conhecimento daquilo que é uma vida com Deus. Jó, depois de tudo aquilo que ele passou, ele fala uma frase maravilhosa que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem, ou seja, eu conheço de contigo andar. E crescendo com essa educação bíblica dos meus pais, com esses valores e tudo mais, aos poucos eu fui tendo as minhas próprias experiências. Eu tinha que ter essa própria experiência para eu ter exatamente esse conhecimento de Deus. E a primeira grande experiência que eu tenho de conhecer a Deus foi dos 12 aos 15 anos, bem no período que eu fui batizado. Eu fui batizado com uns 13 anos, e com 12 anos mais ou menos, eu já jogava futebol no São Paulo, jogava nas categorias de base, e o São Paulo acabou, por uma série de exames, descobrindo que eu tinha um problema na minha idade óssea. Eu tinha 2 anos de atraso na idade óssea. Quantos anos vocês acham que eu tinha? Esse frango aqui tem quantos anos? Esse aqui sou eu com 15 anos de idade. Então eu com 15 anos sou essa figura aí. Com 12 anos o São Paulo descobriu que eu tinha esse atraso na minha idade óssea. E para mim foi um processo muito difícil, porque 1 ano já nessa idade faz muita diferença. Então, eu com 12 jogava com meninos de 13, às vezes de 14, e com um atraso de 2 anos, então eu tinha 12, com corpo de 10, jogando com meninos de 13, 14 anos. E por que eu conheci a Deus nesse momento foi tão importante? Porque era Ele que me sustentava. Chegava o final do ano, lá para nós, né, você joga o ano inteiro, final do ano vem uma lista de dispensa. Falo, cara, eu não jogo, sou isso aqui, fisicamente não tenho condições nenhuma, é só esperar o meu nome na lista de dispensa. Chegava lá, lista de dispensa, meu nome não estava e eu continuava. Falo, cara, só pode ser um milagre, isso aqui não tem muita explicação. Ano seguinte, o São Paulo falou, olha, os meninos que a gente não for utilizar no São Paulo, a gente vai criar uma franquia e vamos fazer o São Paulo B. Vocês vão jogar pelo Paulistano de São Roque. E aí, fui jogar pelo Paulistano de São Roque. Marcelo está aí também, meu irmão, que foi jogar comigo nessa aventura. Mais um ano que, do nada, surgem umas coisas assim, realmente... como o André falou, não é de repente, né? As coisas foram acontecendo, mas e agora? Agora eu vou para onde? Vou ser dispensado? Vou ser mandado embora? E aí o São Paulo cria essa filial. E isso durante 3 anos. E assim foram 3 anos da minha vida, conhecendo a Deus, entendendo que Ele estava comigo, que Ele estava me ajudando, que Ele estava me suportando em toda e qualquer situação. Então esse momento foi importantíssimo para mim, para que eu tivesse, dos 12 aos 15 anos, um conhecimento de quem era Deus. De quem é aquele cara ali, quando Moisés fala assim, o que eu vou falar lá para Faraó? Aí você chega para ele lá e fala assim, que eu sou. Não fala que eu faço, não fala nada. Fala para ele assim, eu sou, está com você, e que é Ele que vai libertar esse povo aqui do julgamento. E era o eu sou que estava comigo naquele momento. Era Ele que estava me sustentando, era Ele que estava me ajudando, porque fisicamente, condições humanas eu não tinha. Tinha um sustento e uma mão poderosa de um Deus que estava me ajudando ali naquele momento. E isso foi, como eu falei para vocês, dos 12 aos 15 anos. Depois entrou a idade do estirão, que para mim foi, foi muito rápido mesmo. Em 1 ano eu passei de 1,60 m para 1,80 m. Foi uma coisa assim, realmente absurda. E aí comecei a ter minhas oportunidades de jogar um pouco mais. E eu estava num processo realmente de desenvolvimento físico, desenvolvimento espiritual e um desenvolvimento, que é o segundo conhecimento que eu queria falar com vocês, de conhecer a mim mesmo. Eu acho que esse conhecimento é importantíssimo. Primeiro, eu preciso conhecer a Deus. E ele vem junto, vem um pouco casado esse conhecimento, de conhecer a Deus com eu me conhecer, porque
eu só consegui me conhecer realmente através das situações que Deus colocava na minha vida. Porque nessa idade, eu não acreditava que eu conseguiria. Mas conhecendo um Deus poderoso, as coisas vão acontecendo e Ele vai me sustentando. É Ele que vai fazendo com que essas coisas me deem ânimo e me dê força, porque humanamente não tinha muito critério, não tem porquê essas coisas estarem acontecendo. E dos 15 em diante eu comecei a jogar, comecei a ter minhas oportunidades, e aí você chega na última categoria, que é os juniores, a categoria que é muito perigosa, porque é uma categoria onde os meninos acham que já são alguma coisa, mas ainda não são nada, mas já começa a ganhar um dinheirinho a mais, já começa a ter umas reportagens, umas entrevistas. E aí vários amigos meus começaram a ser chamados para jogar no profissional. E eu ali vivendo aquela expectativa daquele momento, sabe, é minha hora, não, aí você vê um indo, outro indo, e você fala, puxa, é meu momento, não, tal, vivendo aquela ansiedade boa de qualquer momento eu posso ser chamado e fazer a minha estreia no profissional. Tomo 3 cartões amarelos no Campeonato Paulista de Juniores e vou passar um final de semana na casa dos meus avós paternos, em Caldas Novas. E aí, brincando no escorregador de piscina, do jeito que eu desci, nesse escorregador de piscina, do jeito que eu desci, eu bati com a cabeça no fundo da piscina. Bati com a cabeça no fundo da piscina, levantei, meu irmão veio por trás de mim, passou a mão na minha cabeça, falou, tá sangrando, vamos ali no hospital do clube. E a gente foi até o hospital do clube, chegou lá, o cara olhou, deu os pontos, fez uma radiografia, falou, ó, tem nada, você está liberado, pode voltar para São Paulo. Aí eu voltei no domingo, chegou na segunda, treinei na segunda-feira, treinei na terça, uma dor no pescoço assim, insuportável. Aí fui no clube e falei, olha, não estou aguentando de dor no pescoço, aconteceu isso esse final de semana e queria refazer os exames. Aí fui refazer os exames, cheguei lá, o médico refez todos eles, e o dia do exame foi engraçado, porque eu fiz os exames e fiquei na sala esperando. Aí passa o primeiro enfermeiro e fala, você está bem? Eu falei, estou bem. Está com alguma parte do corpo formigando e tal? Eu falei, não, está tudo bem. Passou o segundo e falou, você está bem? Dor de cabeça, alguma coisa? Eu falei, não, estou super bem, estou tranquilo. Passou o terceiro e falou, você está bem? Aí, na hora que passou o terceiro, eu falei, agora não estou mais, se já é o terceiro que vem perguntar se eu estou bem, deve ter alguma coisa muito séria. Ele falou, não, espera um minutinho que o médico vai te chamar. Entrei na sala do médico, primeira pergunta que ele falou, você está bem? Eu estou, mas isso é o quarto que pergunta se eu estou bem. Ele falou, não, porque o seu negócio é muito sério. Você tem uma fratura na 6ª vértebra cervical. Aí eu olhei para ele assim, falei, legal, doutor, quando que eu posso voltar a jogar? Aí ele falou assim, eu acho que você não entendeu. Hoje não é dia muito de questionar, hoje é dia de agradecer. Agradece porque, na maioria dos casos como esse do seu, o cara não volta mais a andar. Aí, e ele falou, e no seu caso ainda um pouquinho mais extremo, porque você treinou 2 dias. Se um desses dias aí você dá uma cambalhota, alguma coisa assim, você esquece, você não ia andar mais. Eu falei, bom, acho que agora realmente eu entendi, agradeci a Deus por mais um livramento realmente especial. E perguntei qual era o processo, né? Ele falou, você vai colocar o colete cervical, vai ficar tomando leite e cálcio aí por um tempo e depois a gente vai ver o que acontece com você. Eu falei, tá bom. E saí de lá, e esse período para mim foi um processo de conhecimento realmente pessoal muito, muito grande. Porque a gente reclama muitas vezes, claro, ninguém quer passar por uma enfermidade, mas a enfermidade é um momento de conhecimento pessoal tão grande, que realmente ali é um momento seu com Deus. Porque por mais que tenham pessoas ao teu lado, e no meu caso sempre tiveram, meus pais sempre tiveram do meu lado, minha família sempre esteve muito próxima, é um momento de muita solidão.
porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe em que condições você vai voltar. Eu não sabia se eu ia voltar a jogar, não sabia se eu ia voltar a correr, tinha meus pais do meu lado, mas eu não sabia como que eu ia, se o sonho de ser jogador ia se realizar em algum momento. Então é um momento de conhecimento assim pessoal e de redenção muito grande. Então foi um momento de conhecimento de Deus para mim muito forte, foi um conhecimento meu de saber assim do que realmente eu dependia, e um conhecimento de fé muito grande para mim também. Porque nesse momento eu entendi muito o que era fé. Porque a gente frequenta a igreja, em muitos dos lugares a fé é de que vai acontecer, vai acontecer, eu quero isso e vai acontecer. Enfim, não acho que é errado eu pedir, não acho que é errado a gente querer as coisas, a Bíblia fala muito bem sobre isso, mas eu acho que é muito legal a gente entender que Deus pode dar e Deus pode não dar. Então, naquele momento eu entendi que eu podia ser um jogador profissional, eu podia não ser um jogador profissional, mas o mais legal é que Deus ia estar comigo em qualquer situação. E essa para mim foi o grande entendimento. Esse para mim foi o grande conhecimento. A grande riqueza desse período para mim foi desse conhecimento de fé. Cara, eu estou numa situação aqui que eu só posso me render. Os médicos não sabem o que vai acontecer, meus pais estão do meu lado, mas eles também não sabem o que vai acontecer. Então, eu me rendo. Fiquei 2 meses nessa situação, nessa ansiedade, nesse processo de conhecimento, né, pessoal, conhecendo a Deus ainda mais. E no final desses 2 meses, isso aconteceu em outubro de 2000. Em janeiro de 2001, eu voltei a jogar. Fui no médico, ele fez todos os exames, me liberou para jogar. E foi legal que ele falou assim: você já passou por todos os testes, e o último que você vai ter que passar é de cabecear uma bola. Você vai ter que cabecear uma bola. Daí fui lá, cabeceei, mas, enfim, até hoje eu não sei cabecear uma bola. Então, eu acho que ficou um pouco o trauma dessa lesão. A minha carreira são pouquíssimos os gols que eu tenho de cabeça, porque não tinha muito aquela coragem, assim, de cabecear uma bola. Mas, enfim, o médico me liberou, isso em janeiro de 2001. E é legal que o período tá o mesmo, né? Agora no Brasil está tendo a Copa São Paulo. E foi no mesmo período que eu voltei a jogar durante a Copa São Paulo de futebol júnior, que hoje não é mais júnior, né? Mudaram as categorias, hoje é sub-20. E quando eu voltei a jogar, quando eu machuquei eu era titular, quando eu voltei no banco de reservas, né? Tinha outro menino jogando. E aí, no mesmo período, começou o Rio São Paulo, um torneio do profissional. E o time do São Paulo estava sendo montado, ainda com pré-temporada e tudo mais. E aí a gente estava concentrado um dia para um jogo. E estou ali no meu quarto, esperando para jogar, e batem na porta, assim. Era o treinador do nosso time. Ele fala: preciso conversar com você. Quando o treinador te chama para conversar, ou é muito bom ou é muito ruim. Aí eu falei: pois não, professor, que aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Ele falou: olha, ligaram do profissional agora e pediram 2 jogadores, um atacante e um meia. O atacante eu vou mandar um dos nossos titulares, porque eu tenho 2, eu consigo substituir. Agora o meia eu não vou mandar, porque é o nosso capitão, não vou mandar ele. E aí eu falei para eles que eu ia mandar o reserva, e o reserva é você. Então arruma suas malas que você está indo jogar no profissional do São Paulo. Então, nesse momento é uma euforia imensa, assim, é uma alegria misturada com medo, cara, e agora? Vamos lá, glória a Deus, mas e aí? Então, e vive aquele momento, aquela ansiedade, e eu ali arrumei minhas malas, fui para casa, avisei meus pais, e aí fui fazer um jogo contra o Fluminense no Rio, um jogo
terrível, resultado horrível, mas enfim, eu estava lá, estava maravilhoso, estava tudo ótimo, vamos embora. E aí joguei mais alguns jogos desse torneio, mas como eu falei para vocês, esse período foi importantíssimo, porque eu tive um conhecimento muito grande de quem era Deus. E tive um conhecimento muito grande de quem eu era, do que eu era capaz, mas não pelas minhas forças, do que eu era capaz através do conhecimento que eu tinha de Deus a partir daquele momento. Então, eu conseguia me entender muito bem a partir do momento que eu conseguia entender Deus muito bem. Eu conhecia Deus muito bem. E quantos de nós aqui não vê uma pessoa passando por uma situação e fala assim: se eu passar por essa situação um dia, eu vou reagir de maneira completamente diferente. Quando passa por aquela situação, tem a mesma idêntica reação que aquela pessoa teve. Isso é porque a gente não se conhece. E quando eu falo isso, a Bíblia tem um exemplo muito claro de falta de conhecimento, que é Pedro e Jesus. Pedro fala para Jesus assim: imagina, você vai morrer? Eu não vou deixar. Isso não vai acontecer com você. Se vierem aqui, eu acabo com todo mundo. Jesus fala para ele: Pedro, dá um tempo que hoje, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. Você está brincando. Hoje, daqui a pouco, você vai me negar 3 vezes ainda. Isso demonstra a falta de conhecimento que nós temos de nós mesmos. Mas Pedro também só conseguiu se entender através de Cristo. Foi o único jeito que ele conseguiu se entender. Depois que isso aconteceu, aí ele chora, se arrepende, e aí Jesus vem 3 vezes para ele perguntando: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que me amas, tu sabe que eu te amo. Enfim, essa é um pouco a história ali de Pedro com Jesus, mas o conhecimento de Pedro vem através de Cristo. Ele se conhece muito bem através das situações que Deus coloca na vida dele, e comigo foi dessa forma. E comecei a joguei alguns jogos, fiz alguns jogos, fui no banco em alguns, entrei de titulares em outros, mas teve um jogo muito específico, que foi o jogo que realmente me apresentou para o Brasil inteiro, enfim, para o futebol mundial, que aí eu vou deixar o Cacazinho, com 18 anos, contar como é que foi essa história aí. Aos 18 anos, chegou a equipe principal do São Paulo. Semana passada foi eleito pelos internautas o 3º jogador mais difundido no Brasil. E ainda... Já sabe quem é? Kaká, um garoto de 18 anos, profissional só há 2 meses, entrou assustado no segundo tempo. Foi um lance meio esquisito, né, que eu tropecei, daí a torcida vai me colocando no pé, mas levantei, parti pra... Partiu para ser o herói do título. Primeiro gol. Foi o gol, né, que deu início à reação, né, então foi um gol muito importante. O segundo gol foi um momento mágico, né, que o França meteu uma bola ali que me deixou mano a mano com o zagueiro, aí eu falei: ali eu tenho que ir pra cima, né, fui pra cima do zagueiro e só tirei do lado. Kaká chegou ao Morumbi há 10 anos. Ele tinha o talento. O São Paulo, o laboratório. Kaká passou por um tratamento para crescer. Hoje, com 1,84 m, continua com um jeito de criança, sem barba e com um sorriso infantil. Eu tava muito alegre ali, né, por esse momento que eu fiquei muito feliz que não conseguia me conter, né, ficava rindo. E foi com muita gente que Kaká comemorou o maior título da carreira, que está só começando. O primeiro dele como profissional. Não, muito bom, é muito legal. Eu gosto muito de compartilhar com os meus filhos, né, minhas experiências de vida. E hoje a gente tem essa vantagem de ter os vídeos, né, YouTube. Então, às vezes eu sento com eles lá, assisto um vídeo e conto um pouco a história para eles. Aí um dia eu fui contar para o Lucas essa história, mostrei esse vídeo e tal, no final: e aí, filhão? Ele falou: pai, por que você falava desse jeito, velho? Falei: bom, filho, primeira entrevista, né, papai tava aprendendo. Bom, vamos lá. Então, conhecimento de Deus, de mim mesmo, e o conhecimento de pessoas. É importantíssimo a gente ter conhecimento de pessoas. E um dos relacionamentos mais legais que nós temos é de casado. Eu tenho 1 mês e meio de casada, mas são 3 anos
que a gente está junto, e eu não sei quantos aqui têm namorados e noivos, são noivos, mas esse processo é importantíssimo, porque é o processo onde você realmente vai conhecer essa pessoa. Então, raros exemplos como o do André, que em 3 meses já conheceu a Cassi. Esse processo de conhecimento é realmente importante e, claro, que o casamento é cada vez mais se conhecendo e se relacionando. Mas quando eu conheci a Carol, depois de 2, 3 meses que eu tinha pedido ela em namoro, pedi para os pais, enfim, fiz todo o processo, eu falei para ela que eu queria conhecer tudo dela. Eu queria conhecer a família, eu queria conhecer os amigos, eu queria conhecer os tios, os primos, os avós, eu queria conhecer todos os lugares onde ela frequentou, tudo, eu queria conhecer tudo. Porque se o conhecimento vem com investir tempo, eu queria investir tempo na pessoa que eu acreditava que eu vou passar o resto da minha vida junto. Então, eu preciso investir tempo nisso. Então, o que nós vamos fazer esse final de semana? Esse final de semana nós vamos para Goiânia, nós vamos para Uruana, que é a cidade dos avós da Carol, e nós vamos passar um tempo com seus avós. Então, nós vamos para lá, vou ficar batendo papo com a dona Leda um bom tempo, com o seu Roque um bom tempo, porque eu quero conhecer a Carol. Então, a forma de eu entender ela, a forma de eu conhecer a Carol, era investindo tempo nela. Então, o casamento, muitas vezes, e hoje em dia principalmente, ele é visto muito, tem uma imagem muito ruim de casamento. E isso é muito legal porque, não legal que é visto dessa forma, né? Mas legal porque a gente vê que realmente tudo que é valor de reino de Deus, que é importante, o mundo e o príncipe desse mundo denigre. Então, se você vê que o casamento está sendo denegrido, é porque tem um valor espiritual muito forte nesse relacionamento. O casamento e a ilustração que Jesus faz o tempo inteiro na Bíblia, de que Ele é o noivo e a igreja é a noiva, enfim, desse relacionamento de casamento, vem dessa relação que nós temos de marido e mulher. Então, gasta não, porque não é gastar, invista tempo na sua esposa, invista tempo na sua namorada, invista tempo na sua noiva, porque isso vai fazer com que você conheça ela cada vez mais. E hoje, com 3 anos de relacionamento, eu sigo nesse processo de conhecer a Carol, e todas as vezes, todas as situações que a gente pode ir junto, eu quero estar junto com ela, ela quer estar junto comigo, porque são nessas situações que você vai conhecer a pessoa que está do seu lado. Então, hoje, eu sei quando a Carol está feliz, eu sei quando a Carol está triste. Muitas vezes, eu posso não saber o motivo, mas pelo rosto, pela expressão, pela forma que fala, eu sei praticamente tudo, o humor dela do jeito que está. Quando ela está eufórica, quando ela está irritada, quando ela está brava, quando ela está... Enfim, posso, como eu falei, não saber o motivo. Muitas vezes é culpa minha, mas eu sei que é assim. E esse é o principal relacionamento. Mas a gente estende isso para as pessoas em geral. Para familiares, para os amigos, para tudo aquilo que é nosso relacionamento. Então, se você quer conhecer uma pessoa, invista tempo nessa pessoa. Invista tempo em conhecer essa pessoa. Hoje em dia, meu pai e meu irmão são meus empresários, né? Eles que sempre fizeram a gestão da minha carreira. E meu pai sempre falou para a gente tomar muito cuidado com sociedade. Falou, toma cuidado quando você vai fazer a sociedade, e exatamente por isso. Você não conhece a pessoa. E muitas vezes você está num momento de euforia. Você conheceu o cara e tal, não, vamos fazer um negócio legal, não sei o quê, e você vai e faz. Enfim, quantos exemplos nós temos, né, de sociedade. E é simples o porquê que dá errado. É porque você não conhece a pessoa. Então, o fato de você ter encontrado com ela 2 vezes, ele ter uma grande ideia, não significa que você conhece ela. Então, tome muito cuidado com esse tipo de envolvimento, né, de sociedade, enfim, casamento também. Então, saiba com quem você está se envolvendo. Quando eu decidi casar com a Carol, eu falei, hoje eu acho que eu tenho um nível de conhecimento da Carol suficiente para ter a certeza de que é a mulher que eu quero passar o resto dos meus dias. Então, foi o momento que eu pedi ela em casamento, a gente continuou se preparando e vai continuar nesse processo de se conhecer todos os dias. Mas é um momento que realmente eu tenho a condição nas minhas mãos de fazer uma boa decisão e uma boa escolha. Então, essa parte de conhecimento eu termino aqui. Deus, eu, pessoas, e aí depois você escala isso para baixo. Meu local de trabalho.
Quantas vezes a gente não chega num trabalho novo e fala assim, eu vou chegar, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar aquilo. Eu amo o cara que chega assim e fala, o que você vai fazer aqui? Cara, eu vou conhecer. Eu vou conhecer as pessoas, eu vou conhecer o lugar, eu vou entender aquilo onde eu estou, o ambiente onde eu estou. Falo, pô, que legal, esse cara tem uma ideia boa, assim, legal, né? Igreja, muitas vezes, eu vou lá naquela igreja, eu vou fazer isso. Não, eu vou lá, eu vou conhecer, quero conhecer as pessoas, quero conhecer o pastor, quero conhecer quem está lá, eu quero conhecer. Quero gastar tempo, quero investir tempo. Quero investir tempo em conhecer, em ter conhecimento. Bom, segundo parte desse processo de gerar riqueza é entendimento. Entendimento, quando eu conheço, eu entendo. Se eu não conheço, eu não entendo. Quem aqui gosta de futebol americano? Quem não gosta? Por quê? Não entendo nada. Então, o dia que você entender, é melhor você realmente não entender. Porque o dia que você entender, você vai ficar igual eu ontem, 3 horas na frente da televisão, assistindo um monte de cara trombando, tacando bola para frente. Porque esse esporte é muito legal. Mas, se você não conhece, não entende, não tem envolvimento. Então, a partir do momento que eu conheço, eu entendo daquilo que eu conheço. E aqui eu queria ler um texto com vocês, que é Mateus 6,33. Está aí? É isso aí. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu conheci a Deus, eu comecei a ter entendimento do reino de Deus. Eu não vou ter nunca entendimento do reino se eu não conhecer o rei. Então, o dia que eu comecei a conhecer a Deus, quando eu comecei a ter um conhecimento maior dele, eu comecei a entender o que é o reino de Deus. Lá em Romanos 14 fala que o reino não é comida nem bebida, é justiça, é paz e alegria. Então, na Bíblia tem vários versículos onde falam o que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Mas você nunca vai entender o reino de Deus se você não entender a Deus em primeiro lugar. Se você não conhecer o rei desse reino. E ao longo da minha carreira também eu fui tendo esse entendimento. Em 2002, eu tinha 1 ano de profissional. E aí começaram os amistosos para a Copa de 2002. No começo, o Filipão só podia convocar jogadores que atuavam no Brasil. Só jogadores que jogavam em times brasileiros. E aí eu fui convocado, o primeiro jogo em Goiânia. Fui para esse jogo, o jogo contra a Bolívia. Foi muito legal, muito legal. Tá ali na beira do campo, mão no peito, sobe a bandeira, toca o hino. É uma emoção realmente inexplicável. A emoção que se sente de vestir a camisa da seleção, estar ali num ambiente de seleção brasileira. E ele fez mais alguns amistosos no Brasil nesse período. E aí fez um último amistoso em Portugal, onde ali sim ele podia convocar todos os jogadores possíveis. E nesse eu não fui convocado. Fui convocado em todos os outros, nesse eu não fui convocado. E aí passaram 2 meses até a convocação final. Nesse processo de convocação final é dramático, porque, claro, tinha os caras que já estavam garantidos e tinham aqueles que estavam brigando por uma vaga. E eu estava nessa aí, tinha 20 anos de idade, brigando por uma vaga para ir para a Copa de 2002. Aí, a gente está num jogo, um jogo contra o Corinthians no domingo, e a gente concentrado no sábado. O Filipão liga para o Belete. Belete é o lateral direito que jogava no São Paulo, que foi para a Copa em 2002. Liga para o Belete e fala: Belete, tudo bem? Tudo bem, professor. Como que está o Kaká? O Kaká está bem. O tornozelo está bom. Eu tinha tido uma torção uns dias antes, mas estava bem, ia jogar. Falei, não, o tornozelo dele está bem, ele vai para o jogo amanhã. Tá bom, obrigado. E aí o Belete tem a infeliz decisão de bater lá no meu quarto. Kaká, oi. Filipão me ligou. E aí? Falou nada. Tá de sacanagem. Então não veio aqui no meu quarto falar que não falou nada.
Bom, enfim, aí jogamos no domingo contra o Corinthians. Ganhamos, né, para variar. E aí, convocação final para a Copa na terça-feira, eu lá sentadinho, vendo a convocação, e aí vem a lista. A lista não era igual a de hoje. A de hoje, a lista é por ordem alfabética. Naquela época, era por número. E vem 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 17, nada, 19, 20, 21, 22. No 22, ele para e fala assim, eu só tinha uma dúvida, que estavam entre 2 jogadores, um teve um ato de indisciplina uns 15 dias atrás, e por esse caso de indisciplina, eu resolvi convocar o menino que é o mais novo aí, que vai ser nosso caçula, o Kaká, vai para a Copa de 2002. Momento maravilhoso, assim, a euforia, a alegria de estar indo para uma Copa do Mundo, realmente foi espetacular. Essa foto já é a foto do título, né? Mas antes disso foi muito legal, porque como eu falei para vocês, eu só tinha ido para os jogos no Brasil. Eu não tinha ido para os jogos, para o jogo onde estava todo mundo. Então fui convocado. E aí, o processo nosso foi, sai de São Paulo, vai para Barcelona, Malásia, até chegar na Coreia e no Japão, que era para se adaptar ao fuso horário. A gente sai de São Paulo um dia à noite, chega em Barcelona no outro dia de manhã. Quem viajou do Brasil, só o pessoal que atuava no Brasil. Era eu, Gilberto Silva, o Kleberson, enfim, eram jogadores que estavam atuando ainda no Brasil. E aí eu chego no hotel ali em Barcelona. A gente viajou à noite, chegou no outro dia de manhã, chego direto para o café da manhã. Eu estou sentado lá, no café da manhã, aí levanta a cabeça assim, e aí vem descendo os caras. Aí vem Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Denilson, Roque Júnior, enfim, o Cafu, toda aquela galera, e eu, cara, aonde eu tô? Eu não tô... Sabe, eu não estou entendendo aonde eu estou. Estava jogando com esses caras no videogame até ontem. Eu estou agora aqui sentado na mesa, tomando café com esses caras. Realmente, assim, uma coisa de louco, impressionante. E aí nós jogamos um amistoso em Barcelona, viajamos, fomos para a Malásia. Essa da Malásia é muito boa, porque o fuso horário já todo virado, já tinha o europeu, aí vai para o asiático, vai para a Malásia. Chegamos lá, o Filipão falou, olha, vocês vão tomar café, vão descansar, e a gente vai sair para treinar depois do almoço, tá bom? Tá bom. Aí todo mundo desceu, tomou café, depois almoçou. Depois do almoço, todo mundo acabou deitando um pouco. E eu deitei também no quarto e dormi. E aí eu dormi, e aí de longe eu escuto o telefone tocar. E aí, sabe quando você está naquele fuso horário que você não sabe se é sonho, se é verdade, E aí fiquei meio assim e tal, aí acordei, aí peguei o telefone, aí aquela voz gaúcha, bah, guri, só falta tu no ônibus, tchê. Peguei minhas coisas rapidinho, desci, aí sabe esses caras que eu estava aplaudindo em Barcelona? Eram os mesmos que estavam me aplaudindo lá na Malásia. Parabéns, juvenil. Vai voltar para o Brasil, hein? Enfim, aí jogamos na Malásia também, fizemos um amistoso, fomos para a Coreia e para o Japão. Começa a Copa do Mundo. Nosso grupo era Turquia, ganhamos, China, ganhamos. Último jogo da primeira fase contra a Costa Rica. E time já classificado, Filipão decide, né, que poderia me colocar para jogar, e aí me coloca para jogar 23 minutos, exatamente o tempo que eu joguei na Copa de 2002, assim, uma experiência fantástica, maravilhosa, eu jogando ali aos 20 anos, minha primeira Copa do Mundo. Depois classificamos, pegamos a Bélgica, um jogo extremamente difícil, que o Riva faz o Riva está aí? Tá, por aí. O Riva faz um golaço, assim, salva realmente o Brasil. O Riva foi um cara extremamente importante na minha carreira, não só nessa conquista, mas na minha carreira em geral. O Riva foi um cara que realmente me ajudou, me ensinou muita coisa. Depois do jogo contra
a Inglaterra, a gente ganha da Inglaterra com aquele gol do Ronaldinho, que até hoje ninguém sabe se ele cruzou, se ele chutou, mas valeu, fez o segundo gol, um jogo maravilhoso, semifinal contra a Turquia, mais um jogo muito difícil, ganhamos da Turquia, final contra a Alemanha, e ali, cara, final de Copa, eu 20 anos, final de Copa do Mundo, sabe, você não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas quando eu fui convocado para a Copa, como eu falei para vocês, eu tinha um conhecimento já razoável de quem era Deus, de quem era Deus na minha vida, do que Ele estava fazendo. E quando eu fui convocado para a Copa, eu tive um entendimento de que a minha carreira era muito uma plataforma para que eu divulgasse, para que eu pregasse o Evangelho. Então, naquele momento eu tive um entendimento de reino muito grande. Entendimento de que eu poderia ser campeão, poderia ganhar muitas coisas, poderia conquistar, mas acho que criar a grande riqueza, que é a riqueza do reino, era realmente extremamente importante e fundamental naquela oportunidade. Acho que realmente Deus entregou o talento na minha mão e falou, agora você decide, você já conhece o rei, e agora você decide o que você quer fazer no reino. Se você quer multiplicar esse talento, o que você quer fazer com ele nas suas mãos. E realmente ali eu tive esse entendimento. E na final, foi muito legal e muito importante, porque na Copa de 98 o Ronaldo teve um problema físico muito sério, em véspera da final. E na final de 2002, claro que assim, não foi isso, mas eu tive uma vontade muito grande de sair ungindo as portas dos quartos dos jogadores. Então, de madrugada, eu peguei um olhinho que eu levei para a viagem e ungi todas as portas. Passei orando e abençoando a vida de cada um dos jogadores que estavam ali e ungi cada uma daquelas portas. E chegou o grande dia, a grande final, aquela euforia, cara, perto de ser campeão mundial. Começa o jogo amarrado, truncado, uma bola no travessão e daqui e dali, aquela tensão. O cara que está em campo fica muito ansioso e tenso. O cara que está fora fica 3 vezes mais, porque ele não consegue transformar a ansiedade em ato. Então, ele fica ali realmente na torcida e na oração. E aí, uma bola, Rivaldo chuta, o goleiro rebate, Ronaldo faz o primeiro gol, depois o segundo gol. E aí já começa aquela euforia ali no banco de reservas. E aí, faltando poucos minutos para acabar o jogo, o Filipão olha para trás assim e fala, Kaká entra. Com 5 minutos para acabar, eu tirei meu colete rapidinho, joguei, nem fui aquecer, fui direto para a beira do campo. E aí, eu queria muito entrar nessa final, mas vocês vão entender aqui que tinha um cara que eu acho que queria mais do que eu entrasse nessa final. Então, eu acho que eu queria muito ter entrado, mas acho que o Galvão, que está aqui presente, acho que ele queria mais do que eu entrasse. Então, eu acho que ele queria mais do que eu entrasse nessa final, e é realmente maravilhoso. E desses temas, né, que é criar riqueza, é demais ter a presença do Galvão aqui hoje, porque eu acho que a riqueza que a gente acaba criando, que é realmente uma das coisas que eu posso dizer que eu criei ao longo da minha vida, nesse pequeno processo que eu estou compartilhando com vocês, é essa riqueza. A gente cresce aprendendo, o atleta, o jogador profissional, cresce aprendendo que jornalista é tudo traíra, então para você se afastar. E aos poucos, quando você cresce, vai tendo um pouco mais de maturidade e entendimento, você vai vendo que não é assim.
E acho que uma das grandes riquezas é poder estar aqui hoje. Já encerrei minha carreira. Ele que fez a entrevista final, o dia que eu anunciei que eu ia parar de jogar. E a grande riqueza é dizer que eu tenho um amigo. Então, é um excelente profissional, com certeza um dos maiores narradores da história aí do esporte. E ter ele, né, narrando um momento desse da minha vida é extremamente especial, mas acabou, minha carreira ali em campo acabou. E o que fica, né? Qual a grande riqueza? A grande riqueza é de chegar aqui e poder abraçar ele, a família dele e dizer que nós somos amigos. Passamos por momentos profissionais altos e baixos, mas permanece essa grande riqueza que é a amizade. Então, nesse momento, como eu falei para vocês, eu tive um entendimento. Foi a primeira vez que eu usei essa camisa, I Belong to Jesus. Eu cantava uma música, a gente cantava uma música na igreja que dizia, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. E quando eu tive esse entendimento de reino, eu falei, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. Então é isso que eu vou levar, eu vou pregar. Claro, não é todos os dias com a camisa, mas todos os dias com o meu ato e meu comportamento. E num momento... Essa aí já é no Milan, né? Meu primeiro ano lá, campeão italiano, com o grande Cafu também, um grande amigo. Mais uma vez eu declarando que eu sou de Jesus. E essa camisa, ao longo das minhas conquistas, me acompanhou e foi assim, um grande marco da minha carreira e da minha vida. Então eu tive esse entendimento. Então eu conhecia o rei e tinha o entendimento do reino. E quando a gente não tem entendimento da situação, como que a gente faz? Eu cheguei no Milan em 2002 e em 2003. Meu primeiro ano eu fui campeão. No meu segundo ano, um ano já um pouco mais difícil, um ano onde você tem que se readaptar. Enfim, todo mundo já me conhecia, já sabia as jogadas que eu ia fazer. E, enfim, no perrengue ali da temporada, cheguei na minha primeira final de Champions League. 2005, segundo ano de Milan. E aí um dos jogos mais difíceis, especiais, tristes e felizes. Eu não sei nem descrever o que foi esse jogo realmente. Mas, a olhos humanos, esse jogo não tem entendimento. Olha o que aconteceu na final em 2005. Explica aí alguém o que aconteceu. Não tem explicação. E quando eu não entendo a situação, o que eu faço? Aos olhos humanos, isso aqui não tem entendimento. Você ouve de tudo. Eles entraram, já acharam que já tinha vencido. Nosso time era um dos times mais experientes que tinha. A defesa vai ser considerada uma das melhores defesas da história. Era o Dida no gol, o Cafu, Nesta, Maldini e o Stan. Então, assim, para quem entende de futebol e lembra um pouco dessa época, essa é uma das melhores defesas que existiu. Então, não tem muito... Aos olhos humanos, não tem esse entendimento. E muitas vezes na nossa vida é dessa forma. Quantas situações a gente passa que a gente fala, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o porquê.
disso aqui. Então, tem duas coisas. Primeiro, realmente eu não estou entendendo. E segundo, eu não quero entender. Você tem que entender essa diferença. Porque muitas vezes você explica uma coisa para uma pessoa e ela fala, não estou entendendo. Não, você não quer entender, é diferente de você não estar entendendo. Você não quer entender aquilo que eu acabei de explicar. Então, tem esse ponto e tem realmente o lado de que a gente não está entendendo a situação. E muitas vezes da nossa vida vai ser dessa forma. Mas como eu falei para vocês, no momento que eu conheço a Deus, eu não preciso entender a situação. Eu preciso entender quem Ele é. Então, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, mas eu entendo que Deus está comigo. Eu não estou entendendo por que dessa situação aqui, mas daqui eu tirei milhares de lições. Eu entendi aqui que eu não tinha como controlar ganhar ou perder. Ganhar ou perder está fora do nosso controle. O máximo que eu posso fazer é aumentar minhas chances de vitória. É o máximo que eu posso fazer. O máximo que eu posso fazer é plantar e regar. O crescimento vem dele, a chuva vem dele, o fruto vem dele. Então eu não preciso entender muitas das situações, eu preciso entender Ele. Eu preciso conhecer a Ele. Senhor, eu não estou entendendo essa situação, mas eu te entendo. Eu entendo que o Senhor é Pai. Eu entendo que o Senhor é bom. Eu entendi isso. A situação, paciência. Paciência. Então eu preciso ter esse entendimento de reino, esse entendimento de Deus. Essa foi uma das, como eu falei para vocês, eu não sei explicar, porque foi um jogo muito ruim de perder, mas foi um jogo muito ruim, mas muito bom de perder, porque eu aprendi muita coisa, serviu muito, e 2 anos depois, a mesma final contra o mesmo Liverpool, eu campeão da Champions. Então assim, ó. Mais uma vez com a camisa I belong to Jesus. 2 anos depois. Não consigo entender. Então, muitas vezes em entrevistas, elas perguntam como que... Cara, eu não consigo te responder se eu não entrar com o óculos do cristianismo. Com o óculos da fé. Se eu não conseguir fazer com que você enxergue com os olhos que eu estou enxergando, é difícil eu explicar uma derrota e uma vitória dessa. Então, isso para mim realmente foi um processo muito, muito rico de conhecimento, entendimento. E aí, por fim, a terceira parte são as escolhas e decisões. Porque no momento que eu conheço, eu tenho entendimento. Quando eu conheço e entendo, eu escolho. E aí eu escolho por aquilo que realmente eu já conheço e entendo. E aí a decisão final é minha, porque quem vai viver a consequência sou eu. A consequência da escolha é daquele que faz. Então, é muito bom você ter conselheiro, é muito bom você ouvir as pessoas, mas lembre sempre que a decisão é sua, porque é você que vai viver a consequência. Então, cobrem dos seus líderes e dos pastores, do André, que é um pastor muito sério, um cara muito sério, eu conheço há muito tempo, que eles te ensinem a ouvir a voz de Deus. Quando Eli e Samuel estavam ali, Eli, um grande profeta, um sacerdote, está ali dormindo, Samuel escuta a voz de Deus, falando, Samuel, Samuel. Aí ele vai, Samuel não sabia quem era Deus, não entendia a voz de Deus, ele foi atrás de Eli. Ele fala, Eli, você me chamou? Não chamei, volta a dormir. Samuel dorme de novo, escuta de novo. Samuel, Samuel. Vai ele lá atrás de Eli. Eli, você me chamou? Eli, se Eli fosse muito dos pastores que tem nos dias de hoje, ele ia falar, chamei Samuel, vai buscar água para mim. Mas Eli foi um cara muito correto. Ele falou, Samuel, vai dormir. E quem está te chamando é o Senhor. Próxima vez que ele te chamar, você fala, eis-me aqui. Então, cobre dos seus líderes que eles te ensinem a ouvir a voz de Deus. Não? Que eles te ensinem realmente a ter esse relacionamento, a conhecer a Deus. Que vocês tenham conhecimento de Deus. Que vocês tenham entendimento de Deus. Entendimento do reino. Entendimento das coisas de Deus.
O que significa que Jesus morreu na cruz por mim? O que significa que Ele deu a vida por mim? Então você só vai entender isso o dia que você conhecer a Ele. Porque se eu sair na rua e falar isso para uma pessoa que não conhece, ele não vai entender nada. Mas o que ele faz? Ele se entrega e fala, eu estou disposto a conhecer a esse Deus. Eu quero conhecer mais desse cara que morreu por mim. Eu quero entender dele. Eu quero conhecer mais dele. Então, quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento, a gente faz escolhas e decisões. O Milan tinha uma política no clube de não vender jogador. Eles não vendiam jogadores. Então, para um jogador sair do clube, o jogador tinha que chamar uma coletiva de imprensa, falar que não queria mais ficar no clube, e a partir dali o clube ia pensar se ia vender ou não. O primeiro caso foi Shevchenko. Chegou, ele era amigo do russo do Chelsea, do Abramovich. Ele falou, quero ir embora, acho que está na minha hora de sair. O Milan falou, tudo bem, chama uma coletiva e fala que você quer sair. Shevchenko chamou uma coletiva, falou, olha, acho que meu tempo no Milan acabou, quero sair. A partir dali começaram as negociações. Em 2009, janeiro de 2009, Manchester City, começando esse projeto de construção de time, de fazer um super time, uma grande empresa, enfim. Bateram lá na porta do Milan e falaram, a gente quer contratar o Kaká. A gente não vende jogador. Aí eles falaram, a proposta é de 110 milhões de euros, 100 milhões de libras, 120 milhões de euros na época, isso em 2009. 120 milhões de euros. O Milan falou, acho que a gente acho que a gente vai pensar nessa ideia. E aí eles pensaram uns dias e aí ligaram para o meu pai, falaram, olha, vocês conhecem um pouco da política do clube, sabe que a gente não vende os nossos jogadores, mas chegou uma proposta aqui realmente muito difícil de negar. A situação do clube hoje é diferente, o Berlusconi não está mais investindo no clube, enfim, as empresas dele decidiram que não era mais hora de investir no clube, que o clube tinha que ser autossustentável, e a gente acredita que esse valor vai ajudar nos próximos anos do clube. E meu pai falou, tá bom, então vamos lá, vamos ver a proposta, vamos ver. E isso ficou umas 2 semanas, nesse lenga-lenga, vai, não vai, proposta, e sai no jornal, e sai valores, e desse jeito, e eu ia jogar no San Siro e essas faixas, Kaká não se toca, não se vende Kaká, enfim, 15 dias que para mim foram difíceis, porque emocionalmente eu era muito ligado ao clube, e estava vivendo aquele momento, sai, não sai, vai, não vai. Eu era o primeiro jogador seria, né, o primeiro jogador desse projeto do Manchester City. E aí, sentado um dia em casa orando, meu pai ligou e falou, olha, chegou aqui, os valores são esses, a situação é essa, decisão final, pode escolher. Escolhe aí o que você quer fazer, você vai ou você não vai. E aí, naquele momento, assim, com extrema paz no meu coração, eu falei, pai, pode falar que eu não quero ir. Quero ficar aqui no Milan mesmo, quero ficar mais um tempo. Eles já demonstraram que abriram as portas, então se for para sair, eu vou sair mais na frente. Com certeza, nesse momento, eu criaria muita finanças, né? Dinheiro. Só que naquele momento eu escolhi em criar uma riqueza. Porque o fato de eu dizer não, hoje na Itália, saiu recente aí, mais uma pesquisa, são um dos maiores jogadores da história do Milan, um dos melhores da década que existiu. Enfim, a riqueza que eu criei com o italiano, com o torcedor do Milan, foi muito maior do que o valor que eu provavelmente receberia nessa negociação. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento de Deus, eu tinha um entendimento de reino. E, para mim, estava muito em paz dizer que não, porque nunca foi o dinheiro que me pautou. As minhas decisões nunca foram baseadas e extremamente ligadas a isso. E aqui eu queria até falar um tempinho sobre isso, porque hoje nas igrejas ou a gente fala muito, ou o cara foge e vai para o outro lado e não fala nada. Então, acho legal a gente encontrar o equilíbrio. Não tem problema nenhum, irmãos, nenhum, em você querer ter uma casa legal, um carro legal,
lutar por isso, trabalhar por isso, sabe? A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem uma grande diferença entre ser o dinheiro e o amor ao dinheiro. Então não tem problema nenhum, só entenda que não é isso, não é isso. Então o Deus que te dá alegria, Ele vai te dar alegria com ou sem. Mas não tem problema nenhum em você desejar fazer uma ótima viagem, ter um carro legal, mas entenda que aquilo ali, se for para a tua destruição, Deus tira também, não permite. O não de Deus também é resposta. Muitas vezes a gente não entende. Então, hoje, eu não sei aqui quantos são pais, mas quantas vezes nossos filhos querem uma coisa que a gente sabe que é extremamente prejudicial para eles? Você tem que falar não. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Muitas vezes você está pedindo para Deus uma coisa que é extremamente prejudicial para você. Então, às vezes você quer um carro bacana, não é para ir para a igreja. Você quer um carro bacana para todo mundo ficar olhando para você. Então, para que isso não aconteça, Deus prefere evitar. Então, vamos evitar que isso aconteça. Mas, de novo, não tem problema nenhum em você desejar essas coisas. Deseje mesmo, vai atrás, corra, batalhe, lute, plante, semeie e saiba que a colheita vem de Deus. Só não coloque as suas forças tudo nisso. E não acha que é isso que vai realmente te levar ou te dar uma felicidade, uma alegria, algum prazer eterno. Isso realmente é passageiro, momentâneo, muito legal, muito gostoso, mas se o dinheiro também não for para gerar uma riqueza, não serve. Então, que o dinheiro seja para você fazer uma viagem muito bacana com a sua família. E desse dinheiro você vai gerar uma grande riqueza, porque é um tempo maravilhoso que você vai ter com eles. Então, faça do seu dinheiro um bom proveito, gere realmente uma riqueza que dificilmente alguém vai tirar. Porque aquilo ali, a questão do dinheiro e financeira, cara, esse tema é muito difícil e muito complicado. E Jesus, quando fala sobre isso, ele não fala ali, quando ele fala, a gente não pode servir a dois senhores, ele podia falar de milhares de outras coisas, de fama, de sucesso, de realizações, de poder, enfim, e ele usa o dinheiro. Isso é para demonstrar a importância que realmente isso tem nos dias de hoje. Claro que todo mundo precisa, mas, de novo, não coloca a sua esperança, a sua força, a sua fé, aquilo que você realmente precisa no dinheiro. Então, coloque todas as suas forças, suas esperanças e tudo aquilo que você necessita em Deus. Porque Ele, pela fé, Ele pode te dar e pode não dar. Amanhã você tem conta para pagar, você pode sobreviver com ou não, pagando ou não essa conta. Deus é Deus de milagre, Ele faz coisas maravilhosas. Então, a partir do momento que Ele conhece o teu coração, Ele vai te suprir. Então, tenha simplesmente essa certeza. Senhor, tenho certeza de que o Senhor está no controle da minha vida, das minhas finanças. E nessa terra, quando a gente acaba tendo essa possibilidade financeira, a gente entende que a gente nada mais é do que administrador das coisas de Deus. Porque tudo aquilo que eu conquistei nessa área financeira, se não for para administrar para as coisas de Deus, e se não for para gerar essa riqueza que eu estou falando para vocês, de reino, não tem sentido, não tem valor. Porque você compra um carro hoje, amanhã você compra outro, e depois de amanhã você compra outro. E daí? Hoje você faz uma viagem, amanhã você faz outra, e depois você faz outra. É só lugar diferente que você conheceu. Sabe? Não tem essa riqueza. Agora, se o carro que eu tenho serve para levar o irmão para a igreja, glória a Deus. Se a casa que eu tenho tem 200 quartos e é para eu receber toda a minha família, para eu passar um tempo com eles, glória a Deus. Se o avião que eu tenho é para levar e para fazer missão na África, glória a Deus. Então, que o seu dinheiro sirva, com certeza, para você ter muitas coisas nessa terra, mas que seja principalmente para você criar uma riqueza que a traça não consome. Então, que seja dessa forma essa riqueza. E aí eu não quis sair. Em 2009, em janeiro, fiz essa opção para não sair. Fiquei até o final da temporada, em junho. E aí, de novo. Aí, junho, os caras viram que o Milan tinha aberto a porta e chegou uma enxurrada de proposta. E uma delas foi do Real Madrid. Chegou uma proposta do Real Madrid lá. Eu estava com a seleção na Granja. Aí meu pai me ligou e falou, chegou uma proposta do Real aqui.
Falei, olha, pai, bom, o Milan já abriu as portas, já demonstrou que gostaria de vender. E se é dessa forma, eu acho que é a hora. Agora eu quero sair. E para o Real Madrid é um clube que eu gostaria de ir. Então, pode tocar aí as negociações e se der tudo certo, eu vou para o Real Madrid. As coisas andaram, a negociação andou. E em junho de 2009, eu fui comprado do Milan para o Real Madrid. Na época, a terceira maior negociação da história, só o Cristiano e o Zidane, e eu o terceiro. 67 milhões de euros na época. E fui para o Real Madrid. Fiquei no Real Madrid 4 temporadas. E aqui mais um lugar onde eu tive que fazer escolhas e decisões baseadas no rei que eu conhecia e no reino que eu entendia. Eu chego no Real Madrid como o melhor jogador do mundo e começo a ter problemas físicos, começo a ter problemas de escolha técnica, treinador que escolhia por outros e não por mim. E um momento muito difícil, complicado, que mais uma vez eu não entendia o que estava acontecendo, porque tudo aquilo que para mim funcionava, eu tinha Deus em uma caixinha. Então eu sabia as regras para acontecer. Então era eu ir na igreja, fazer jejum, entregar meu dízimo e orar, que as coisas iam acontecer. A partir daquele momento eu tive que ter um outro conhecimento de Deus. É um outro patamar. Então Deus não está nessa fórmula aqui. Deus não está nisso aqui. E eu vim na igreja, entregar meu dízimo, orar, fazer o jejum e aquilo vai acontecer. Então, passa dessa fase. Você entendeu essa fase aqui, agora você vai para o próximo nível. Aqui a vida com Cristo é Candy Crush. Tem fase até não acabar mais. Mas ali eu tive que ter um outro entendimento. Então, eu chego, nada acontece, eu não jogo, o treinador não me escala, a imprensa dando porrada o tempo inteiro. Foram 4 anos. Tem aqui, olha as reportagens que saíam. Isso é capa de jornal espanhol. Kaká, você é reserva, vai atrás de um time. O Madrid fala para o Kaká, vai embora. Kaká, você vai ter que tratar de um problema no pubis por toda a vida. Isso é capa de jornal espanhol que sai. Essas notícias que saíam, assim, na Espanha, diariamente, o tempo inteiro. E aí, como que era a minha cabeça? Eu era o melhor jogador do mundo e passei a ser uma das piores contratações da história do Real Madrid. Quem que eu sou aqui nessa história? Eu sou esse aqui ou eu sou esse aqui? E aí, mais uma vez, enquanto eu não tive extremamente o conhecimento, o entendimento de que eu não era nem um nem outro, eu não saía dessa situação. Até o dia que eu falei, calma aí. Espera aí, eu não sou nem o melhor jogador do mundo, fui profissionalmente muito bem ali. Aqui, estou tendo problemas e dificuldades agora. Eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu sou conhecido realmente por aquilo que Deus falou que eu sou. Eu não sou isso aqui é profissionalmente, isso aqui vai acabar. Daqui 5, 6 anos, acabou essa parte profissional de campo. Mas a minha vida continua, a minha essência não pode mudar. E ali foi quando eu tive esse conhecimento, realmente esse entendimento e fiz essa escolha. Em nenhum momento vocês me viram falando mal de Real Madrid, e nunca vão ver. Em nenhum momento vocês me viram falando mal do Mourinho, e nunca vão ver. Porque eu tenho um entendimento do reino de que a autoridade sobre a minha vida, aqui, quando Paulo fala, as autoridades sobre as nossas vidas é constituída por Deus. Cara, isso é muito difícil de entender. Eu não sei se é verdade, eu não sei se foi ele que pôs aqueles presidentes lá no Brasil, não é possível que foi ele. Agora, se foi ou não quero saber, eu quero ter entendimento dele. Eu tenho entendimento dele, da situação eu não sei. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo, vou votar nas pessoas que eu acho que é certo, votar. Agora, meu entendimento é de outro reino, é de outro Deus. Eu tenho um entendimento diferente. Então, esse é o entendimento que eu tinha que ter e tive que ter nesse momento. E a grande riqueza que eu tenho dessa experiência é que 2 semanas atrás, o Real Madrid me ligou, porque agora em março, dia 29, tem um jogo de Legends do Real Madrid contra o Porto. E eles me ligaram perguntando se eu não posso jogar. Cara, porque esses caras estão me chamando de Legend do Real Madrid por quê? Por causa do meu comportamento lá, só pode ser. Porque eu não tive resultado nenhum profissional. Não fui o melhor jogador lá. Não tenho grandes conquistas de Real Madrid. Só pode ser pela minha conduta. Porque eles viram que em todo tempo eu fui profissional, em todo tempo eu fui honesto, em todo tempo eu fui íntegro. Em nenhum momento eu falei mal do clube, em nenhum momento eu dei porrada no treinador. Naquele momento eu tinha força para bater também. Mas fiz a escolha de, assim como o Davi, que podia ter matado Saul, ele fez a escolha de falando, cara, não vou tocar.
Então não vou encostar. Não vou encostar, porque se eu acredito que Deus me trouxe aqui, Ele que vai me tirar daqui também. E aí essa foi a minha passagem de Real Madrid. E essas foram as minhas escolhas e decisões naquele momento. E um dos momentos mais especiais da minha carreira, 2007, foi realmente um presente. Tudo aquilo que eu vivi aquele ano, conquista da Champions League, e aí eu recebi uma grande bênção de Deus. E mais uma vez uma escolha, porque eu entendia de Deus, entendia de reino, e aí em dezembro de 2007, acontece esse evento na minha vida. A imagem de Kaká, o melhor do mundo, jogado pelo São Paulo. Kaká está com 25 anos, foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002. Ontem, campeão do mundo pelo Milan. Mais um brasileiro eleito o melhor do mundo da FIFA dessa vez. Kaká é o melhor do mundo. O melhor do ano de 2007 é mais uma vez brasileiro. Especial para mim. Quando eu era jovem, eu sonhei me tornar um profissional aqui em São Paulo e jogar na seleção brasileira. Porém, a Bíblia diz que o Deus tem mais do que nós podemos pensar. E isso foi o que aconteceu com a minha vida. Muito obrigado. Bom, esse realmente foi um grande presente de Deus para a minha vida. Foi aquilo que a gente acabou de ler aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso foi o que foi acrescentado. Porque em todo tempo eu busquei o reino de Deus. Eu via jogadores sendo o melhor jogador do mundo e eu sonhava um dia de ser um cristão. Senhor, eu quero um cristão ser o melhor jogador do mundo. Quando os alpinistas escalam o Everest, eles sobem naquela montanha, né, e colocam uma bandeira, fincam uma bandeira lá em cima. Era essa imagem que eu tinha na cabeça. Que eu possa escalar essa montanha, que eu possa chegar no topo da minha carreira profissional e lá no topo eu possa fincar uma bandeira, que é o nome de Jesus. Então, esse sempre foi o meu... Esse sempre foi o meu desejo e a minha vontade. E é engraçado porque realmente as coisas vão sendo acrescentadas, né? Nesse momento, em 2007, ali é legal que na edição o cara pergunta: você quer que tira o segundo e o terceiro da edição? Eu falo, cara, deixa eles aí, não mexe neles não, deixa eles aí. E vem sendo acrescentada porque esses caras, um ganhou 6 e o outro ganhou 5. E você pega essa imagem, essa imagem aí é muito rica. É o Pelé, o melhor jogador de todos os tempos, entregando o troféu. O Messi de um lado, o Cristiano do outro, e eu recebendo o prêmio. Realmente, assim, para mim é uma imagem muito rica e eu só tenho a agradecer, porque me foi acrescentado. Como eu fiz o discurso lá no dia, eu nunca pensei em ser o melhor jogador do mundo. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu queria ser jogador profissional pelo São Paulo e jogar pela seleção brasileira uma vez. Acabei disputando 3 Copas do Mundo, cheguei a ser o melhor jogador do mundo. Enfim, as coisas vão acontecendo e você vai sonhando mais alto. Mas, a princípio, não era isso. E, realmente, as coisas vão sendo acrescentadas. A partir do momento que você conhece o Rei, a partir do momento que você tem entendimento do reino, e aí você faz as escolhas e as decisões que realmente geram frutos
dessa forma, geram frutos eternos. E eu acho que isso é a grande riqueza da minha carreira profissional, né, daquilo que eu vivi em campo. Foram 17 anos como profissional, tenho com certeza muito mais anos para viver fora dos gramados do que dentro, mas a riqueza que eu consegui gerar ali, e esse processo, né, que eu aprendi de conhecimento, entendimento, para eu fazer as minhas escolhas, realmente é o que me dá grande orgulho. Claro, tudo que eu conquistei é muito legal, mas é muito legal eu sair na rua e o cara falar assim: Cacá, eu sou corintiano, palmeirense, enfim, santista. Claro, São Paulino é muito legal, mas que o cara torce para outro time e fala: eu te admiro não só pelo que você fez em campo, mas pela sua conduta. Cara, eu achei que você era metido, você é simples e humilde. Enfim, isso não é para eu me vangloriar, não. Isso é realmente porque as pessoas entenderam quem eu sou. Eu me entendi quem eu sou através de Cristo e as pessoas entendem aquilo que eu fiz. Os 5 lugares onde eu joguei, isso para mim é uma grande riqueza, ter as portas abertas nos 5 lugares onde eu joguei. No São Paulo eu posso entrar em qualquer momento, no Milan qualquer momento, Real Madrid qualquer momento, Orlando City qualquer momento, Seleção Brasileira qualquer momento. Isso para mim é muito rico, é muito precioso. Então, eu não lembro da premiação que foi a gente ser campeão em 2002, mas lembro de cada um dos meus amigos que estavam ali. Lembro de cada momento que eu vivi com eles ali. Lembro do Galvão falando 7 vezes: e o Cacá vai entrar, e o Cacá vai entrar. Então, lembro dessas coisas. Então, o que eu queria um pouco compartilhar com vocês essa noite é isso. É essa riqueza. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu não sou professor, enfim, o que eu estou usando aqui hoje do meu testemunho é um encorajamento para vocês. É que aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês. Então, não é... Claro, nem todos aqui vão ser atletas profissionais, nem... Eu também não vou ganhar 6 bolas de ouro, mas também não vou ganhar nenhuma. Enfim, é a gente entender a nossa autenticidade. E isso é a coisa mais legal que tem. É a coisa mais legal que tem. É saber que a sua digital é só sua digital. Que ninguém tem outra digital. E que Deus te ama pela sua digital. É você. Você não precisa ser igual a mim. Eu não preciso ser igual a ninguém. Então, acho essa série é muito legal, sabe? Porque vai vir aqui pessoas completamente diferentes. Vocês vão aprender de áreas diferentes. Vocês vão ouvir pessoas de áreas diferentes. E ninguém aqui quer ser melhor do que ninguém. Eu não estou aqui para falar melhor do que os outros. Porque ninguém tem a experiência que eu tive e eu não tenho nenhuma das experiências dos outros. Então, e realmente na vida de vocês, vocês tenham esse entendimento. Busquem conhecer o Rei. Invistam tempo no Rei. Hoje a gente passa muito tempo no telefone. Muito tempo. Eu não posso falar muito que a Carol briga comigo. Porque esse é um tema que a gente conversa bastante. Então, deixa 5 minutos, investe tempo em conhecer a Deus, investe tempo em ler a Bíblia, investe tempo em uma oração. Hoje, com milhares de vídeos na internet, vai lá, digita no YouTube, tem excelentes pregadores, excelentes cursos. Gasta 15 minutos, 20 minutos, investe. Vem na igreja, conversa com pessoas que foram transformadas. Começa por essas, não começa pela pessoa que comprou a casa nova ou trocou de carro. Começa por aquele que foi transformado. Falou: cara, eu batia na minha esposa, eu bebia, eu chegava em casa bêbado, batia nos meus filhos e Deus me transformou. Começa por esses. Começa a entender como que esse cara fez isso. Fala: cara, como que você fez isso? Que ele vai falar: cara, eu não sei. Mas eu sei que eu busquei a Deus e abri meu coração para Ele. E foi Ele que fez. E da mesma forma comigo. Vocês viram aqui, eu com 12 anos não tinha condições nenhuma. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. E quando Samuel chega ali para Eli, que Eli fala para ele assim, quando ele te chamar, não faz nada. Não faz nada. Só fala para ele assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. A gente na igreja também, eu não sei quantos aqui, mas eu corri muito atrás de chamado. Muito. Até o dia que eu entendi que na Bíblia não tem ninguém. Ou se vocês conhecerem, vocês me falam, porque até hoje eu não achei alguém que correu atrás de chamado. Então, se tem alguém aqui correndo atrás de chamado, para de correr atrás do seu chamado. Na Bíblia não tem um
exemplo de cara que correu atrás do chamado. Agora, tem vários exemplos de cara que estavam disponíveis. Falou assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, não fica correndo atrás. Correr atrás de chamado cansa. Dá uma ansiedade do caramba. Você não sabe se está fazendo a coisa certa, se está fazendo a coisa errada. E aqui, ó, na Bíblia já tem um monte de chamado. Eu não sei um chamado específico, não sei se é para eu ser missionário, não sei se é para eu ser pastor, não sei se é para eu ser um atleta, não sei. Não tem problema. Aqui tem um monte, ó. Primeiro, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Já começa por esse. Chega lá para o seu vizinho e fala, vou começar pelo meu vizinho. Então começa por ele. Então para de correr atrás do seu chamado, que cansa muito. Mas fala assim, Senhor, estou aqui, estou disponível. Se você quiser alguma coisa de mim, eu estou aqui. Se não quiser nada também, eu vou ser um dos heróis aí anônimos. Tem milhares de heróis anônimos. Lá em Josué foi um grande herói. Ele rodeou a muralha, só que ele tinha vários outros ali. A Bíblia não relata desses caras, mas esses caras rodearam com ele. Os caras que tocaram trombeta, quem eram esses caras? Quem são, né, esses heróis anônimos? Minha esposa, uma heroína anônima, saiu de casa aos 15 anos. Saiu de casa aos 15 anos, foi morar na China para trabalhar. Uma heroína anônima. Ninguém sabe. E quantos aqui de vocês não são assim? Não são heróis anônimos? Que acordam 6 horas da manhã para trabalhar, para levar comida para casa. Então, essa é a grande alegria. É dessa caminhada com Deus. Então, que seja assim a vida de vocês. Lembra dessa autenticidade. Não tem ninguém igual a vocês. E Deus ama você, da forma que você é. Então, isso é um pouco daquilo que eu queria compartilhar com vocês, quais foram as riquezas que realmente foram criadas ao longo da minha vida, da minha carreira, das minhas escolhas. Então, quando no final eu gosto de fazer uma interação, gosto de abrir para perguntas. Eu não sei se a gente tem tempo, não sei se, mas às vezes as pessoas têm curiosidades, querem saber algumas coisas, querem fazer algumas perguntas, manerem nas perguntas. Mas fiquem à vontade. A gente tem tempo, pode fazer. Então, se alguém tiver alguma pergunta, o Samuca vai levar. Só levantar a mão. Você aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa? Aqui, ó. Olha lá. Tudo bem? Eu te pergunto, do que o Kaká diria do Cacau até aqui? O que você diz para você mesmo? Bom, aí acho que é Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou, até aqui me ajudou o Senhor. Mas tem uma parte da Bíblia que eu acho muito legal, que é de Enoque. Fala muito pouco sobre ele, sobre o que ele fez, as coisas que ele fez. Fala um pouco que ele foi um dos caras que mais viveu. Então, acho que isso é legal. Mas uma coisa que me marca muito, e é uma coisa que eu gostaria que falassem de mim. Eu sei que isso parece um pouco trágico, mas lá na frente, como Enoque, daqui uns 200 anos, quando fizerem o meu funeral, que falem... A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Então, que seja assim, que falem... O Kaká andou com Deus. E eu, para mim mesmo, eu falo isso. Eu falo, e o Kaká anda. O Kaká anda com Deus. Amém. Obrigada. Kaká, parabéns pelo testemunho. Eu sou o Pablo Marçal e eu quero perguntar para você se arde no seu coração levar essa mensagem para a internet, porque eu sempre soube, eu vi seu primeiro jogo no São Paulo, eu sempre vi o homem de Deus que você é, e parece que a fase do Kaká agora é a mais madura, a mais poderosa, e parece que essa mensagem precisa explodir para o mundo. E eu senti isso no meu coração de te perguntar isso, e nem sei como
qual que é a sua resposta, mas você percebe que existe um mover de generais como você se levantando na terra para se posicionar usando essa internet, que é um mover novo que Deus tem usado fora das quatro paredes, e isso queima no seu coração? Olha, eu com a internet sou um pé atrás, realmente. Sei que é uma arma poderosa, sei que Deus tem usado isso poderosamente. Acho que a gente está ao vivo, né, Dé? Então milhares de pessoas estão podendo ter essa oportunidade de ouvir, mas não é uma coisa que eu tenho muito claro que eu gostaria de fazer. O meu entendimento que eu tenho hoje é que o futebol abre tantas portas, que eu não posso me limitar a pequenas coisas nesse sentido. Eu já pensei se seria legal eu trabalhar numa igreja, se seria legal eu ter um ministério de esportes dentro de uma igreja. Enfim, já pensei em várias coisas que fazem sentido. Mas hoje realmente eu ainda entendo dessa forma. Hoje, pelo futebol, eu consigo ir um mês no Líbano, 15 dias depois eu consigo entrar em Israel. São coisas que, humanamente, é muito difícil de explicar como que faz isso. Porque quem entra em um não entra no outro. Então, como que você tem essa possibilidade? E o futebol, eu acredito que é essa grande plataforma. Então, eu consigo ir em lugares, consigo pregar o Evangelho de uma forma que dificilmente outras pessoas conseguiriam. Então, eu ainda acredito que o meu ministério é dentro do futebol dessa forma. Mesmo não estando mais dentro do campo, mas nessas oportunidades, sabe? De ir nos lugares, de jogar, de poder falar de Jesus, de poder estar ali, de estar abraçando um refugiado, de estar abraçando uma pessoa que ninguém tem interesse, que se sente um ninguém. Então, para mim, hoje, o meu ministério é esse. Uma tese falando sobre a influência dos esportistas, a influência cristã dos esportistas no mundo. E você tinha acabado de ganhar como o melhor jogador do mundo, e eu tenho essa fala sua que você fala diante do mundo, assim na minha cabeça, e admiro muito. Mas durante essa tese eu escrevi, eu não lembro que uma vez você falou que o seu sonho depois de se aposentar era ser pastor. Ele ainda existe? Bom, primeiro, obrigado pelo carinho e pela admiração. Eu acho que entra um pouco nessa resposta que eu dei aqui. Eu acho que o meu ministério hoje, através do futebol, transcende um pouco ser líder dentro de uma igreja específica. Hoje, não sei se isso mais para frente vai acontecer, mas hoje eu acredito que é muito dessa forma. Como eu falei, as oportunidades que o futebol abre, o cara não quer saber se você é cristão ou não. Só que do momento que eu estou lá, é um cristão que está lá. Então, essa para mim é a grande arma que eu tenho. E entendi que isso realmente é uma grande plataforma de pregar o Evangelho, de ir. Muitas vezes as igrejas me ligam, pastores de igreja lá no Brasil me ligam e falam: Cacá, a gente recebeu um convite para você ir em tal lugar, vamos embora? Vamos embora. Então, eu acabo não me limitando a uma denominação. Estamos aí, estou aí. Então, como um instrumento mesmo, o que chegar e for oportunidade para a gente ir, pregar o Evangelho e criar riqueza, quer ganhar a alma, vamos embora. Então, acredito que transcende um pouco essa parte. Nada que não permita que eu faça um curso, enfim, estude mais teologia, essa parte para ser um pastor. Mas acredito que o pastor, assim, de ser líder de uma igreja, não por agora. Meu irmão, muito bom ver você crescendo no conhecimento de Deus e inspirando muitas pessoas. Sei que você vai rir, mas tem uma pergunta que está no meu coração para fazer para você, porque a gente ouve o seu testemunho
tem sim os momentos de dificuldades, mas tem muitas vitórias e é muito interessante ouvir e aprender com você. Mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, não sei como é que você vai sair dessa, mas qual é o medo, ou os medos, não sei, que o Kaká tem hoje? Meus medos? Acho que o meu grande medo é de não continuar conhecendo a Deus. Acho que esse é meu grande medo, porque hoje em dia a guerra é tão grande assim, é tão louca, que essa é a minha batalha diária. Então não acaba sendo um medo, é mais um temor realmente das coisas de Deus, que eu possa continuar todo o tempo buscando esse conhecimento e saltando essas fases que eu falei da Candy Crush Life aí, que eu possa ir crescendo dessa forma. Então, tendo esse conhecimento cada vez mais de quem é Deus, de como Ele vai me usar, das próximas fases. E aí sim, eu acho que o meu maior medo é de não levar o maior número de pessoas para Cristo. Isso eu acho que é o meu grande receio, sabe? De chegar lá e falar assim, putz, acho que eu podia ter feito mais. Então, esse acho que é o meu grande receio, é de realmente ter entregado 100%. Fiz o que era 100% e o que eu estava disposto a fazer. E, Senhor, eis-me aqui. Acho que é isso. Eu tenho uma pergunta para o Kaká. Bora! Kaká, você como muitos nessa nossa geração, né? Cresceu ouvindo a palavra, cresceu na igreja, experimentou tantas coisas, do que fazer e o que não fazer. Fala pra gente nesse auditório, fala pra gente que está online agora, como você vê e que conselho você dá para que as pessoas, você falou hoje, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, falou tantas coisas, riquezas muito grandes para nós, mas o que eu quero é que você fala pra gente no seu coração, como você vê, como que o Kaká pode fazer hoje, para ensinar pra gente, é assim que eu busco a Deus, é assim que eu me relaciono com Deus, porque muitas pessoas pensam que existem algumas fórmulas, mas no seu coração, eu queria saber de você assim, como que você fala com Deus, como é que você relaciona, como é que é você com Jesus, cara, porque a sua parada é muito forte, eu quero um pouquinho disso aí também. Deus te abençoa muito assim, na sua vida mesmo, como que você se relaciona com Deus assim? Bom, então vamos lá, forma prática mesmo. Isso. Levanto de manhã, já tirei, assim, não pego mais o telefone, não é o telefone a primeira coisa que eu pego de manhã. Então, levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é orar. Primeira coisa que eu faço, levanto e aí vou fazer a minha oração, consagrar meu dia ao Senhor realmente. Aí vou e levanto, enfim, faço o que tenho que fazer, aí começo a ver o que tem de coisas para resolver. E aí, durante o dia, tem sempre o meu momento de meditação, de leitura da Bíblia, todos os dias, faço uma leitura. E aí a oração para mim hoje é uma coisa muito do dia inteiro mesmo, sabe? Então, eu passo São Paulo com trânsito do jeito que tá, passo muito o dia inteiro orando, tá ali no carro, aí, sabe, conversa com um amigo e ora por ele, e aí coloca um louvor no carro e vai louvando. Enfim, o meu dia é muito nessa onda, sabe? Nessa parada, vai nessa pegada. Mas eu acho que é muito bom a gente ser disciplinado. O esporte ensina muito isso pra gente, essa disciplina, né? Ser muito, muito regrado. Porque senão é aquilo que realmente hoje as pessoas mexem aqui, né? Na cabeça. Então, cientistas aí, é sempre a Universidade de Massachusetts, né? Sempre as pesquisas é de lá, porque o nome ninguém sabe, ninguém vai atrás para ver se é verdade ou não. Então, de acordo com a Universidade de Massachusetts... Mas hoje o telefone, né, os aplicativos, é tudo para mexer com o cérebro, dopamina, para viciar, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, é um pouco para ser viciado e ter prazer nas coisas de Deus, assim, o meu dia a dia. Então, a gente tem a nossa rotina de oração também, eu com a Carol, a gente procura orar todos os dias juntos. Então, tem sempre o nosso momento ali de oração.
E aí estou sempre ouvindo palavras, ministrações, sempre conversando com pessoas, lendo livros cristãos. Enfim, é um pouco da forma que eu assim, disciplinei minha vida cristã, né? E claro, isso fica muito às vezes só na teoria e só para mim. E como que eu transmito isso para outros também, para mim é importantíssimo. Então aí começa dentro da minha casa, como eu me relaciono com a minha esposa, como eu me relaciono com os meus pais, com os meus filhos, para transcender esse amor para todas as pessoas. Então é um pouco do meu dia a dia como cristão, é essa dinâmica. Isso. Qual o seu maior sonho? Na verdade eu tenho duas perguntas em uma. Qual o seu maior sonho como cristão e na sua área profissional hoje? E se você já fez algum gol contra o Ceará? Meu time do coração. Putz, não lembro. Vou começar pela segunda. Não lembro se eu fiz algum gol contra o Ceará. E a primeira, meu maior sonho como cristão é ver cristão agindo como cristão. Esse é meu maior sonho como cristão, porque tristemente a gente escuta que o número de evangélicos no Brasil cresce a cada ano. Se o número de evangélicos no Brasil cresce a cada ano, a gente não muda em nada o país, tem alguma coisa que não tá certo, sabe? Então esse é o meu maior desejo como cristão, é ver cristão agindo como cristão, é ver cristão sendo misericordioso, é vendo cristão tendo a possibilidade de ser corrupto e não ser corrupto. É cristão tendo a oportunidade de fazer a coisa errada e fazer a coisa certa. É cristão dentro de uma empresa não querer puxar o tapete do chefe, mas ser um exemplo para que se um dia Deus quiser colocar ele no lugar do chefe, ele vai colocar. Mas se ele não quiser, aquele chefe pelo menos vai entender o que é Jesus e o que é Cristo através daquele cristão que estava ali. Então, o meu maior desejo como cristão é esse. É ver cristão agindo como cristão e sendo cristão. E não da boca para fora. Porque hoje também tem muito modinha, né? Pessoa querendo ser de Jesus e faixinha para cá, faixinha para lá. E no modo de comportar e de agir, está muito longe daquilo que é cristão. Não é julgamento aqui, de forma alguma julgando. Mas o que eu mais gostaria de ver realmente é cristão sendo cristão. Última pergunta, vamos lá. Lorenzo, eu nunca fui muito fã de futebol, então não sou muito bom nessa área, mas lá na minha casa o nome Kaká sempre lembrava Jesus. Então, primeiramente, queria agradecer por isso. Eu admiro muito o seu trabalho, principalmente pelo que você falou, né? A carreira passa, mas é o caráter que continua. Então, admiro muito o seu trabalho quanto a isso. E eu acho que aqui, né, tem muitos jovens aqui na igreja. E eu queria perguntar justamente sobre isso. Qual o conselho eu acho que seria o fazer e o não fazer, que você daria para um jovem de 18 anos que está começando a sua carreira, começando a sua vida, tanto ministerial quanto profissional? Qual seria o maior conselho que você daria para um jovem hoje? Bom, primeiro, muito obrigado aí também pela admiração. E acho que esse é da grande riqueza que eu conquistei na minha carreira, que é pessoas como você e a sua família me reconhecem como um cristão, não só como um jogador de futebol. Então acho que isso é uma grande riqueza. E sobre o que fazer e o que não fazer, eu não gosto muito dessa cartilha, assim, do que fazer e o que não fazer. Eu posso te falar o que fazer, que é buscar o Senhor e viver com o Espírito Santo. Ele vai te falar o que não fazer. Não vai ser eu, ele vai te falar. Então, então, o pastor pode chegar aqui e falar um monte de coisa para você. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Ao sair da porta ali, ele não tem mais controle sobre você. E isso é terrível. Isso é terrível para ele e é terrível para você, porque você vive sobre um jugo pesadíssimo. Então, busque a Deus. Tenha comunhão com o Espírito realmente. E Ele vai falar. Assim, é maravilhoso.
Porque a hora que você for fazer uma coisa que não é legal fazer, cara, vai ser um peso gigante, é um incômodo violento. E a escolha é sua, de fazer ou não. E você vive depois da consequência. Foi escolha de Adão ir lá, de Eva comer aquele fruto, mas viveram as consequências. Então, o conselho que eu dou para os jovens é esse. Busque o Senhor. Hoje, para vocês, diferente da minha época, a gente pegou ainda a transição, né, do analógico para o digital. Mas hoje, os jovens vivem muito essa era digital, milhões de informações. Então, busca a informação correta. Hoje a gente tem muita informação e pouca verdade. Então, verdade está aqui, ó. Busca a verdade, corre atrás dela. E aí depois, ele vai te orientar. Ele vai te orientar muito bem. E aí depois, decisão de carreira, isso também eu acho que é um pouco injusto, com 18 anos, você decidir o que você vai fazer para o resto da sua vida. Eu admiro muito as pessoas que têm muito essa convicção. Você fala assim, cara, eu vou entrar numa faculdade para fazer medicina, que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Acho que é muito difícil. Eu, com 15 anos, falei para o meu pai, pai, eu acho que eu quero ser jogador profissional, vou tentar. Se não der, eu vou cursar uma faculdade. E na época era educação física, por exemplo. Hoje, se eu fosse cursar, nunca cursaria educação física, por exemplo. Mas na época seria. Então, busca um pouco essa orientação, tenha muita calma, muita paciência. Os pais também, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência nesse momento. São raros os casos do cara que sabe que vai fazer já com 18 anos. E por isso que eu falo que eu acho que é um pouco, não sei se é injusto, mas é cedo, né? Para decidir o que vai fazer para o resto da vida.